Nesse nosso encontro, nós vamos continuar falando sobre o Édipo como a pedra angular em psicanálise. E como eu acabei comentando no encontro anterior, nós temos todo um trabalho de beber um pouco na fonte da própria mitologia grega, de entender um pouco como que Freud se inspira na mitologia para trazer para a gente aí algumas reflexões sobre realmente o complexo de Édipo e que nos ajude na fundamentação da sua teoria. É bem interessante a partir desse momento a gente começar a dar formas a isso, né? Como eu comentei no nosso encontro anterior, o Freud então ele vai remeter a autores, ele vai remeter a personagens clássicos da literatura mundial, como Shakespeare em Hamlet, e também dos irmãos Karamazov, com a trama do parricídio. E interessante é que ambas as peças, né, ambas as obras, elas reencarnaram o mito do Édipo, da tragédia de Sófocles. Então, e quando a gente pensa nisso, né, o mais importante é entender que, para estarmos um pouco mais familiarizados com essa ideia, né, por que Freud dá esse nome de complexo de Édipo, por que ele acaba usando essa terminologia, é entender também essa busca na mitologia grega para nos ajudar a entender esses conflitos que permeiam a existência humana, né? Como que através desses conflitos, como que essas coisas que existem na existência humana, ele também percebeu a própria clínica. Então, o pai da psicanálise, ele busca aí nessa tragédia do Édipo referências para nomear talvez aquilo que parece um impulso natural, tanto no bebê quanto na criança, que é esse impulso que nós começamos ali a trabalhar, a sinalizar, já no encontro anterior, falando essa coisa de dirigir à mãe todo o amor, todo o desejo, e ao pai, né, pensando no Édipo, no menino, toda a sua hostilidade. Então, o que é notável, o que é claro para nós, é que é realmente possível, através da clínica, notar um certo discurso, uma certa narrativa de pessoas que acabam possuindo relações um pouco conturbadas, um pouco conturbadoras em relação aos seus pais. E como essas relações primordiais, elas permeiam as demais relações e como que elas nos configuram, né? Inclusive na fase adulta. E a gente acaba esperando também dessa ligação, né? Essa ligação que é uma coisa potente, profunda, que tem a ver com as nossas raízes, com a nossa constituição, com a formação do ego, o quanto, né, esse bebê ele acaba criando essas conexões com a mãe ou com o pai e como que essas conexões acabam deixando marcas nesse sujeito. E é interessante, né, porque esse complexo de Édipo, ele é praticamente um aspecto ficcional, né, uma aproximação metafórica criada por Freud, né? E tudo isso fala um pouco também da nossa cultura, da qual a nossa cultura está impregnada, né? Por isso até hoje eu acho que é possível que a gente observe que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de falar da infância, de falar sobre algumas vivências dessas fases. Então, vamos pensar, né, o que traz, né, esse tema para nós, o que representa efetivamente o complexo de Édipo, né? Então, eu já havia comentado que a gente está, para começar falando aí, né, de uma memória dessa peça de Sófocles, do Édipo Rei, bebendo aí dessa fonte que é, né, da mitologia grega, desse trágico, entendendo um pouco desses elementos que aparecem, dessa ideia do desconhecido para o Édipo, né, em relação a essa hostilidade, essa rivalização, essa rivalidade que ele tem ali com o pai, que leva ao assassinato do pai.
E depois nós falamos também sobre um pouco como que isso se configura na ideia do surgimento das leis, das proibições, da moralidade, de uma das obras mais importantes do Freud, talvez que traz um pouco mais essas noções em complexidade, que é Totem Tabu. Então, em Totem Tabu, né, nós vamos trabalhar um pouco essa coisa que é um pouco universal, né, na nossa história como seres humanos e na vida de todas as crianças, né, um pouco essa coisa do horror ao incesto, né, e também toda essa vinculação que envolve a origem da moralidade, a problemática edípica, como eu havia comentado anteriormente, mas qual que é o viés dessa leitura, né? Como é que nós vamos trabalhar tudo isso? Porque, por um lado, o que é essa família primévia, né? A gente fala de um pai primévio, né? de uma família primévia, de uma família primitiva, em que esse pai, ele gozava ali praticamente do seu clã, né? desse gozo de ter aí as suas mulheres, as suas parceiras, e os filhos se viam com essa proibição, com essa impossibilidade de viver o mesmo gozo que o pai, né? Praticamente, a gente observa que o entendimento desses aspectos mais profundos, culturais, dariam lugar a esse entendimento de que o gozo do pai não poderia ser o mesmo gozo do filho. E no desejo de viver o gozo do pai, no desejo de ocupar o lugar do pai, esses filhos, eles acabam, né, assassinando o próprio pai. Só que existia a ideia de que, destruindo o pai, que eles pudessem viver esse gozo, que eles pudessem desfrutar deste gozo. E eles descobrem que após o assassinato do pai, desse pai primévio, esse pai que vivia todo esse gozo, ele acaba não representando um caminho de liberdade, de vazão, para que esse gozo realmente entenda-se por gozo a satisfação, a realização dos desejos, e ela realmente acontecesse. O que acaba acontecendo então a partir daí? Esses filhos começam também nesse processo a rivalizar uns contra os outros, no desejo de que cada um pudesse ocupar esse lugar do pai, pudesse ser de alguma forma esse substituto do pai, e que pudesse viver esse lugar do gozo vivido pelo pai. Só que nesse processo de rivalização, agora já entre irmãos, o que a gente percebe é quase que um processo de total aniquilamento. Quando eu penso na rivalização dos irmãos na família primévia, naturalmente eu sou compelido a pensar e a convidá-los a pensar junto comigo nessa rivalização que existe entre os irmãos na família contemporânea, né? Essa rivalização que existe entre esse amor dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais, esse desejo de que esse amor se verta unicamente para nós. E aí, claro, esse pai, então, ele deixa de ser o pai primévio e ele acaba ocupando quase que um lugar de um totem, né? Ou uma figura totêmica. E o que esse totem representa, né? Ele representa praticamente a origem das leis, né? A origem aí talvez do que a gente estava tentando mais ou menos dar algum lugar, alguma conotação, que é essa origem das proibições. E que proibição é essa, né? É a proibição do gozo, é a proibição de ocupar o lugar do pai, né? Talvez essa ideia que parece ser universal do horror ao incesto. Então, esse pai, então, ele deixa de existir como o pai primévio, né? Esse pai original, e ele passa a ocupar o lugar desse pai totêmico,
né? Esse pai que representa uma proibição para os demais, né? Para aqueles que acabam sucedendo a essa horda primitiva. Então é claro que essa ideia ela nos permite algumas aproximações, porque quando nós pensamos na cena edípica, nós estamos praticamente nos colocando numa situação praticamente triangular. O que seria essa situação triangular, né? Esse outro, ele acaba figurando anterior ao eu. E ele também remete um pouco a essa condição de possibilidade de eu gozar, ou de eu viver, ou de usufruir de alguma forma desse gozo. Então, vamos pensar assim, nesse triângulo edípico, em que a gente pode pensar nessa relação pai, mãe e filho, né? Ou pai, mãe e filha. Nós estamos dizendo que esse outro que me é anterior, ele representa quase que uma condição, uma impossibilidade de eu realmente desfrutar desse gozo. Mas, ao mesmo tempo, o que nós vimos a partir da leitura do Totem Tabu, dessa obra do Freud, é que nós estamos falando muito de uma relação um pouco autoritária, não é muito uma relação dialética, né? Talvez a partir de uma das mais importantes obras do Freud, em que ele fala sobre cultura e civilização, aí ele esteja de alguma forma trazendo para nós alguns entendimentos sobre a origem das civilizações, a origem, né, da noção da família que nós conhecemos hoje, a origem das religiões. Então, toda essa teoria, toda essa teorização em torno do complexo de Édipo, ela realmente, a gente acaba vendo ela ali no capítulo 4, o retorno do totemismo na infância, e aí acaba que talvez aí nesse contexto, o que a gente percebe é que o saber psicanalítico ele vai se revelando para nós, né? Que esses desejos sexuais na infância, eles são invariavelmente de caráter incestuoso. E claro que para aqueles que não estão familiarizados com a psicanálise, ou como também aconteceu na época do Freud, isso chega a parecer quase que um absurdo. Como assim? Uma criança vai ter um desejo incestuoso pela mãe, ou a menina pelo pai, ou o menino pelo pai, enfim, né? Assim, nós não vamos criar aí limitações para as nossas reflexões. Mas a gente fala praticamente desse desejo incestuoso que aparece. Então, o que esse livro, o que essas reflexões que nós encontramos em Totem Tabu faz? Ela nos permite ampliar a discussão sobre o complexo de Édipo, projetando de alguma forma no âmbito cultural. Então, o que é essa projeção no âmbito cultural? É realmente entender como que esse horror ao incesto, essa proibição ao incesto, isso existe desde sempre. Então, como se fosse realmente algo universal, algo que nós já herdamos, né? Como praticamente uma herança genética, uma herança psíquica transgeracional, de geração para geração, ou intergeracional, de pais para filhos. Então nós estaremos falando aí praticamente desse horror ao incesto. Mas o que nós essencialmente comentamos é dessas relações que têm a ver muito mais com essa relação do amor objetal. E quem é esse objeto de amor, né? Que outro é esse que ocupa o lugar desse objeto de amor? Porque esse outro, por exemplo, esse pai, ele representa para mim, de alguma forma, talvez uma ameaça, algo parecido. Porque o que nós observamos a partir, talvez, dessas reflexões, o que é esse pai, né? Quem é essa mãe? O que eles representam para nós? Né? Então vamos pensar primeiramente na questão do pai. O pai, para o menino,
ele é tido muitas vezes como essa figura maior, né? Essa autoridade, né? E repito, eu tenho sinalizado isso nos nossos encontros, que eu vou usar a palavra pai, a palavra mãe, né? Para deixar um pouco mais didática a nossa conexão com as ideias, mas que em momento algum nós estamos falando apenas dos pais biológicos, né? Mas nós também podemos estar falando daqueles que exercem a maternagem, como já dizia o Winnicott, né? Ou desses que ocupam os substitutos parentais. Então, vamos pensar, né? O pai é quase que esse modelo ideal, né? Como é que a criança simboliza o pai? Como esse pai temido, como esse pai repressor, como esse pai que está sempre ali me corrigindo, me censurando. Então, ao mesmo tempo em que esse pai é um pai que eu amo, que eu idealizo, por que eu amo e eu idealizo esse pai? Porque muitas vezes, no início ali da infância, a criança quer ser como, o menino quer ser como o pai, né? Vamos imaginar o exercício, assim, muitas vezes ele fala assim, o que você quer ser quando crescer? Né? Ele fala, eu quero ser como o meu pai, se o meu pai é médico, eu quero ser médico, se o meu pai é professor, eu quero ser professor. Então o pai é esse pai amado, é quase como essa figura idealizada, mas ele também é essa figura que representa a proibição, que representa a castração, que representa o não. Porque hoje na nossa configuração, pensando na nossa configuração atual, quando a criança faz alguma coisa errada, é muito comum, ainda hoje, ainda nos dias de hoje, as mães falarem, olha, quando seu pai chegar, eu vou falar com seu pai, né? Eu vou avisar para o seu pai que você fez isso. Olha, eu vou chamar seu pai para você. Então, como dizia o Lacan, não é o pai presente, esse pai biológico, mas é o que está por trás do nome do pai, né? Esse pai evocado, né? Nessa relação, nessa constituição. Então, esse pai simbólico que de alguma forma ele passa a ocupar o lugar dessas proibições, o lugar dessas restrições. E o que são as proibições, o que são as restrições, se não algo análogo à castração? Né? Quando eu desejo, por exemplo, brincar, e a mãe fala, não, está na hora de brincar, está na hora de estudar, e se você não estudar eu vou chamar o seu pai, é como se eu estivesse sendo castrado, é como se aquele desejo de viver a satisfação do brincar desaparecesse, ele fosse proibido. Eu vou trazer isso de uma forma muito mais leve para que a gente possa começar a construir algumas ideias em torno de como que essas relações vão se constituindo. Mas então esse pai, ele acaba representando nesse contexto também esse pai temido, né? Esse pai que representa a proibição, esse pai que representa os limites, ou esse nome do pai que traz esse lugar do limite, da proibição, da censura. E ao mesmo tempo que esse pai, ele é temido, ele também é desejado. Por quê? Eu temo meu pai, mas eu desejo ocupar o lugar do meu pai. E esse lugar tem muito a ver com essa rivalização que todos nós naturalmente passamos em relação a essas figuras parentais. De querer ocupar esse lugar do outro, né? De querer que todo esse amor, esse objeto de amor, que muitas vezes é representado por essa figura materna, que ele volte totalmente para mim. Então, a partir destas reflexões, a partir desse primeiro entendimento, nós podemos perceber que esse pai, ele também acaba sendo um pai ideal, ele também acaba sendo um modelo para nós.
Então a gente vive quase que esse sentimento de ambivalência entre o pai odiado e também temido. É claro que para muitos de nós é muito difícil falar, né, disso e entender isso com tanta clareza. Que história é essa, né, de pai odiado, né? Como assim é possível falar em amor, em rivalização entre pai e filho? Então, olha que interessante quantas reflexões importantes nós temos a partir daqui, né? Já trazendo um pouco essa fundamentação teórica do que representa para todos nós o complexo de Édipo. Então, o complexo de Édipo, a gente percebe que ele realmente é um tema sobre o qual a psicanálise está alicerçada, né? Por isso essa ideia de pedra angular. E é dessa relação com o outro que, de alguma forma, a gente dá lugar a esse sujeito, que a gente se constitui. E para isso é preciso que haja ainda algo ou alguém que, de alguma forma, também frustre a criança em sua tentativa de ser tudo a este outro, né? Então, quando o Freud ele começa a teorizar sobre isso, ele fala sobre esse amor, né? Esse desejo, né? Um pouco que parece como um desejo incestuoso. E a gente tem vários exemplos, né? Acho que a gente pode trabalhar com vários exemplos ao longo do nosso encontro, mas um dos principais que nos permitem refletir muito sobre a ideia do complexo de Édipo, talvez tenha um pouco a ver com essa ideia. Veja, né? Eu procurei trazer uma imagem que simbolizasse para nós ambas relações, né? Aqui a gente tem a figura da mãe, nós temos a figura do pai, né? Mas nós temos a figura de ambas crianças, de ambos gêneros, né? Tanto do menino quanto da menina, né? Porque para falar do complexo de Édipo, nós também vamos acabar falando um pouco de como se dá esse complexo de Édipo no menino, na menina e depois a resolução, né? Então é interessante que aqui a gente vê essa mãe muito mais próxima do menino, o menino muito mais próximo ali da mãe e a menina muito mais próxima do pai. Aqui a gente estaria falando então desse processo de identificação, né? Porque no caso o menino ele se identifica com o pai, né? Ele vê o pai como esse modelo ideal, mas muitas vezes ele deseja ocupar esse lugar desse pai, né? Ele deseja estar nesse lugar de poder usufruir sozinho desse amor, né? Gozar sozinho desse amor, que é esse objeto de amor que é a mãe, sem ter que dividi-la com mais ninguém. E a menina acaba fazendo algo parecido, né? Só que dessa vez esse objeto de amor normalmente é o pai, né? Então a gente costuma dizer, e dentro da teoria freudiana, que o menino deseja possuir a mãe e a menina deseja, né, nesse entendimento da sua relação com o falo, ter um filho do pai, né? Que a forma que ela tem de possuir o pai é ter um filho do pai. É claro que tudo isso se dá em instâncias psíquicas muito profundas, em que essas ideias elas não são necessariamente verbalizadas, não vêm necessariamente como algo claro, compreensível. E é isso que me lembra muito da história da mitologia, lá do Édipo, né? da briga com o pai, da rivalização, porque ele não sabia que ele estava amando a mãe, né? Então esse menino que ama a mãe, de alguma forma o que nós podemos dizer é que esse amor ele produz uma catexia de objeto em relação à mãe, inicialmente. Então a mãe passa a ser quase que esse objeto de amor, né?
e ele busca uma identificação com o pai. Então, o que é essa catexia, né? A catexia, então, seria praticamente essa cena da relação sexual entre os pais. E essa cena, não quer dizer que ela tenha sido sempre observada ou que foi vista pela criança, ela também pode ser imaginada, né? Pode ser uma fantasia. Segundo determinados, né, índices de fantasia ou grau de imaginação que tem essa criança. Mas geralmente essa cena também é interpretada por ela como um ato de violência por parte do pai. Então, essa conexão, né, praticamente essa relação com a mãe tem essa coisa da catexia, né, desse amor objetal, desse objeto de amor. E com o pai, a criança acaba buscando, no caso do menino, essa identificação com o pai. E como é que funciona isso, né? Pensando um pouco nessa questão das descobertas, a gente fala de uma fase edipiana que está ali entre os 3 a 6 anos, e é uma fase, como eu diria assim, essencial, um período muito importante em que a criança começa a perceber a diferença entre meninos e meninos, a diferença entre a genitália masculina e a feminina, né? Do menino e da menina. Então, o que acaba acontecendo, né, é que de alguma forma ali surge, né, nesse contexto, nessa ideia, um pouco também dessa ideia do outro como um objeto perdido, como um objeto morto, né, que foi incorporado ao ego. Então a gente vê um pouco dessa construção, desse construto teórico em Luto e Melancolia, né, em que realmente assim, a criança percebe que essa a impossibilidade de poder rivalizar com o pai faz com que ela busque essa identificação com o pai. O que isso quer dizer? Né? Vamos pensar assim. Acho que a gente precisa ir dando forma para todas essas ideias. Ela deseja essa mãe, ele deseja possuir essa mãe, né? Ter essa mãe como esse objeto de amor, né? Esse objeto libidinal. Nós não estamos falando de um desejo sexual, mas de um desejo de posse, né? De possuir esse amor, de possuir esse objeto, né? De ser ele o único detentor desse objeto, né? De ser o único a gozar desse objeto de amor, né? De encontrar satisfação nesse objeto de amor. E quando ele se percebe nesse lugar da impossibilidade de que isso continue acontecendo, ou que ele ocupe o lugar do pai, que ele seja o substituto do pai, ele então se vê nesse lugar de, se eu não posso rivalizar com meu pai, logo eu renuncio à minha rivalidade, essa hostilidade, e busco a identificação com o pai. Aí a gente já estaria falando já de quase que uma fase que vai lá quase praticamente para o fim dessa fase edipiana, que, como dizia o Freud, é uma fase tão natural no nosso desenvolvimento como seres humanos, que é como se nós estivéssemos realmente trocando de dentes, como algo bem natural, não é que é algo perceptível, mas a gente percebe que essa rivalização ela existe, né? Que esse desejo de ter esse objeto de amor para si só existe, e que depois de um tempo a criança percebe que não faz sentido, né? Essa hostilidade, essa rivalização, e aí o que ela faz é buscar uma identificação com o pai, né? Em que ela realmente quase que abre mão desse objeto de amor e ela busca agora o pai como esse pai ideal, como esse pai que vai simbolizar de alguma forma a sua estrutura, a sua personalidade. Então, toda essa ideia do complexo de Édipo, ela traz muito essa conotação de como que nós vamos nos constituindo como sujeito, porque nessas primeiras fases da vida, nos primeiros anos de vida, nós
estamos ali em plena formação, em formação da nossa personalidade, e ali nós estamos nessa fase em que estamos passando por essa fase em que não só as nossas pulsões, os nossos desejos mais primitivos aparecem, né? Esses desejos inconscientes, as manifestações eróticas, sexuais, a descoberta das genitálias, o contato com o mundo, a experimentação, tudo isso que tem a ver com o desenvolvimento da criança, mas também o momento em que nós nos constituímos como sujeito, né? E é a partir desse momento que, depois transitando essa etapa, entrando aí no que nós chamamos de período de latência, que a gente já adentra numa outra etapa de desenvolvimento em que, se bem ainda temos uma relativa relação de dependência dessas figuras parentais e talvez a gente nunca perca totalmente essa dependência, né? Essa relativa dependência, porque essas vozes parentais acabam nos acompanhando quase que para a vida inteira, mas esse processo de identificação que acontece aí, tanto do menino com o pai, da menina com a mãe depois, ou vice-versa, acabam nos constituindo e depois nos conduzindo de alguma forma às nossas escolhas desse amor objetal, né? Ou da busca desses substitutos, né? Desses objetos libidinais na fase adulta. O que isso significa, né? O que eu estou tentando dizer com isso? Que nesse processo de identificação com o pai, né? O desejo, o amor pela mãe, é possível, né? Que essa criança, que esse menino, na fase adulta, busca um substituto para a mãe. E aí, pensando nesse substituto, né, ou nessa substituta da mãe, eu me lembrei muito de uma série que trata sobre um remake, né, uma releitura do filme Psicose, que é a série Bates Motel, que mostra esses dois personagens, né? De um lado nós temos a Norma e do outro o Norman, que configuram essa trama, né? Essa série, e a gente consegue observar ao longo da série, que é riquíssima, não só nos comportamentos psicóticos e tudo isso, e que mostra muitas vezes a origem das neuroses e também das psicoses, que é o que a gente acabou também trabalhando no nosso último encontro, mas essa série vai mostrar diversas cenas entre, claro, com toda a ficção, né, com todo o aspecto exagerado, exacerbado que representa a ficção, as séries, mas vai mostrar uma série de encontros e vivências entre a Norma e o Norman, que é seu filho, e que realmente demonstra um pouco dessa relação um pouco confusa, que parece que existe um amor que parece extrapolar esse amor materno, ou esse amor entre mãe e filho. É como se de alguma forma o Norman ele ocupasse o lugar desse outro, né? E toda a história dessa série assim, acaba começando com uma cena muito trágica também, voltando um pouco à ideia do trágico, né? Em que a Norma ela sofre alguns tipos de abusos, de violências domésticas, né? E no intuito de proteger essa mãe, de proteger esse objeto de amor, né? Do medo e da angústia da perda desse objeto de amor, o Norman ele acaba, no processo de rivalização com o pai, assassinando o próprio pai, matando o próprio pai. E isso nos remete claramente ao mito, né? a essa mitologia, a essa tragédia do Édipo Rei, que a gente vem estudando lá desde o nosso primeiro encontro. Então, interessante que já nessa série, nesse momento, a tragédia acontece, o Norman rivaliza, assassina o próprio pai e, de alguma forma, ele acaba ocupando esse lugar desse
desse pai, né? Ele acaba ficando como esse substituto do pai. Psiquicamente falando, nem sempre essa rivalização vai se dar nesse grau exagerado, mas de formas muito mais simples, né? Muito mais comedidas, muito mais naturais, como o exemplo que eu dei, né? Dessa coisa de, ô pai, deita lá, né? Deixa eu deitar com a minha mãe porque eu quero dormir com a minha mãe, né? É um exemplo. E eu falava sobre, né, como que nesse processo também da fase edipiana, de identificação com o pai, e desse desejo objetal, né, dessa relação com a mãe, é possível que essa criança busque no futuro um substituto para a mãe, ou uma substituta para a mãe, e aí ela tende a encontrar essas personalidades em que trazem alguma coisa disso que relembra a mãe. O cuidado materno, o cuidado das coisas, a comida, ou senão ela fala assim, não, mas olha, você não cozinha como a minha mãe, a comida da minha mãe é muito mais gostosa, né? Ou seja, parece que de alguma forma, até quando na fase adulta já existe essa substituta, ou esse substituto, no caso da menina, a gente está falando por enquanto de relações um pouco mais tradicionais, né? Depois nós podemos adentrar em profundidade em outras questões, mas nós estamos falando que nesse momento, nesse contexto, existe quase como essa conexão, é como se já passamos pela infância, vivemos essa fase edipiana, chegamos à fase adulta, mas as nossas conexões, o cordão umbilical continua, né? Essa dependência dessas figuras parentais, esse desejo dessas figuras parentais e dessas conexões com que essas lembranças, essas memórias afetivas representam para nós. Então, é muita coisa para que a gente possa elaborar nesses encontros. Eu espero que até o nosso último encontro a gente possa ir construindo algumas ideias em torno desse tema tão importante para a psicanálise, né? Também ao mesmo tempo um tema muito complexo, já que a gente precisa entender que essa ideia da libido, do desejo, não está limitada à ideia do coito, né? Como eu comentei, né? Assim, seria um equívoco atribuir a Freud que quando ele fala em libido, fala em desejo, que a gente está falando só de um desejo sexual. Nós estamos muito pelo contrário, nós estamos falando desses desejos primitivos, nós estamos falando disso que tem a ver com as pulsões, a pulsão de vida, a pulsão de morte, Eros, Thanatos, né? Essa pulsão também de destruição, o desejo de destruição. Então, essa criança, ela é realmente dotada de sexualidade, de alguma forma, ela é dotada de sexualidade tanto ou mais que o próprio adulto, né? Então, é comum que desde o bebê ela possa ser erogenizada a partir dos primeiros cuidados maternos, que ela encontra algum tipo de satisfação erógena, né? Nessa relação com a mãe. Porque o exemplo que eu trouxe do seio materno tem muito a ver com isso, né? A criança, na sucção, no ato da amamentação, ela encontra prazer nesse contato com a mãe, né? Ela sente essa relação, ela vivencia esses afetos, ela estabelece essas conexões com esse objeto de amor, ela passa a desejar esse objeto de amor e passa a não querer abrir mão desse objeto de amor, passa a querer esse objeto de amor para ela o tempo todo, tanto que quando começa o processo de desamamentar essa criança, esse bebê, muitas vezes o processo tem que ser muito cuidadoso para que ele não seja um processo traumático para essa criança, porque ela precisa começar a experimentar de alguma forma
essas pequenas rupturas, esses pequenos distanciamentos, essas perdas que ela simboliza na sua cabeça, que tem a ver com a perda desse objeto de amor. Então, falar sobre o complexo de Édipo, de alguma forma, também é falar sobre como nós fantasiamos essas perdas, ou como nós fantasiamos que é uma perda desse objeto de amor. E na verdade, não existe essa perda, existe um processo natural de desenvolvimento desse sujeito, né? Que amamenta, começa a crescer e passa a comida e os cuidados mudam e a relação de dependência também, né? E essa relação com os pais também muda. Então, são várias questões que aparecem. Então, a amamentação, a higienização, ela costuma configurar para esse bebê em atos que lhe geram uma certa sensação de prazer. E a inscrição dessa forma de satisfação, ela é muito importante e ela é necessária para que essa criança ela possa se ligar a esse outro, né? Ela possa se conectar a esse outro. Ela, de alguma forma, ela precisa se fundir à mãe para depois poder se afastar dela e tornar-se um sujeito. Então, são limites que são necessários, né, tanto para a mãe quanto para a criança. E quando a figura do pai ela também é introduzida nessa relação, é que a criança ela começa a se dar conta de que não há para ela um espaço tão único como ela imaginava, ela não é exclusiva, né? E eu gosto muito dessa comparação da introdução, né? Da introjeção desse pai, dessa figura do pai, que representa esse elemento castrador, porque, voltando ou não na ideia do totemismo, né? Nós podemos inferir que esse pai quase que representa esse totem, né? Essa lei originária, universal, primária, que acaba me dizendo que o desejo de possuir esse objeto de amor somente para mim, ele não é possível. E isso nós estamos falando de uma relação triangular. Vamos imaginar quando essa relação extrapola, quando nós estamos falando não só já de uma relação triangular, né, dessa relação em que a gente fala de um outro, né, talvez desse pai, dessa figura parental, mas também daqueles que ocupam de alguma forma esse lugar de substitutos dessa figura parental, como os irmãos, por exemplo, em que essa rivalidade também aparece, como no caso da família primévia. Então, o que nós observamos é que a presença deste terceiro, e aí não importa agora qual seja o substituto, ele traz uma mensagem para a criança, ele informa a criança que ela não tem mais como ser esse objeto exclusivo da mãe, né? E a opção que ela tem é realmente seguir a vida buscando por algo que a satisfaça tanto quanto a mãe um dia a satisfez. Então, é claro que essa reflexão ela é muito profunda para nós, porque é aqui talvez resida uma das mais importantes reflexões que nós desenvolvemos em relação ao complexo de Édipo, porque no fundo o que a gente continua buscando é a repetição desse padrão, né? De alguma forma nós buscamos reviver essa satisfação encontrada nesse objeto de amor, né? Porque quando nós estamos nessa fase de desenvolvimento, que nós chamamos de fase de desenvolvimento psicossexuais, é o momento em que essa criança começa a se perceber não mais como um todo, né? Como se a mãe também pertencesse a ela, mas ela começa a perceber que a mãe é um outro, que essa mãe é um objeto, que essa mãe é um terceiro, que por mais que ela queira estar com essa mãe o tempo todo, não é possível. E aí ela começa a ensaiar algumas substituições para essa mãe, com um brinquedo, com uma mamadeira, com uma chupeta. Então ela deixa de viver essa satisfação, por exemplo, no contato com a mãe e passa a encontrar essa satisfação em outros objetos, em outros substitutos que garantam ou que pelo menos ajudem ela a reviver
essa satisfação, essa realização desses desejos. Então, percebem que quando nós falamos em libido, quando nós falamos em sexualidade para Freud, nós falamos de algo muito mais profundo que tem a ver com as nossas pulsões, que tem a ver com essa energia psíquica, com esses desejos que aparecem pela busca do afeto, da satisfação, do amor e outros tipos de sentimentos também, né? Outros tipos de vivências que não são necessariamente só as pulsões de amor. Nós podemos falar isso um pouco mais adiante, né? Sobre o seio bom ou o seio mau, mas isso serve também para refletirmos também em torno dessa mensagem, né? O quanto nós buscamos dar lugar a essas satisfações, a esses desejos. Então, nesses movimentos, né, eu falava de 4 movimentos, um deles nós falamos dessa percepção da castração como verdade estruturante do sujeito, que tem muito a ver com essa trama edípica. O que é isso, essa percepção da castração, né? Será que eu estou falando só de uma castração real, ou eu falo de castração simbólica, né? O que é essa castração simbólica, né? Porque quando nós pensamos em castração, nós logo imaginamos a perda do falo, a perda do pênis, que também tem a ver com essas fantasias que a criança cria na sua cabeça em relação ao menino ter o pênis e a menina não ter. Muitas vezes, o que o Freud acaba trazendo para nós é que é possível que nesse processo de fantasias e imaginação, a criança simbolize que a menina não tem o falo, o pênis, porque ela o perdeu, porque ela foi castrada. Então, como ele vê que ela não tem, ele acha que talvez esse processo de rivalização ou essa rivalidade com o pai, que ele também pode perdê-lo. E no medo da castração, né, ele abandona ou renuncia praticamente essa rivalidade com o pai, busca então a identificação com o pai. Aqui nós estamos dando a conotação do menino. Só que tudo isso é muito simbólico, porque não é no literal. Nós não podemos trabalhar a ideia do complexo de Édipo no literal, porque a castração tem a ver com o lugar da proibição, tem a ver com o lugar do não, tem a ver com as restrições, tem a ver com a impossibilidade de ter essa satisfação, de vivenciar essa satisfação que eu desejo, tem a ver com essa impossibilidade que me é imposta quando o nome do pai é evocado, quando essa figura do pai é evocada para essa relação triangular, para essa relação familiar. Então, percebem que de alguma forma esse pai sempre vai representar um lugar de uma autoridade. Repito, não é o pai biológico, mas estamos falando de todos os substitutos parentais, todos aqueles que ocupam esse lugar do pai simbólico, um irmão, um tio, um professor, né, ou uma outra mãe, né, numa relação homoafetiva. Então, não importa como, mas sempre haverá, né, quase que esse pai simbólico ou esse pai que representa a proibição dos desejos, né, a proibição da realização, da satisfação. Isso é algo que nos constitui, né? Assim, nós nos constituímos assim como sujeitos, a gente vai vivenciando, experimentando, principalmente nos primeiros anos de vida, muito desse lugar das proibições. Não pode, não mexe aí, tira a mão daí, olha, não põe a mão no pênis porque ele vai cair, vai dar bicho. Né? Existem várias falas aí, né? Existem várias abordagens dos pais com os filhos. O que você está fazendo com a mão aí? Né? Também essa impossibilidade da criança viver a sua própria sexualidade, dela se descobrir, né? Como se fosse algo pecaminoso, proibido, que não pode ser falado ou descoberto, como se reconhecer o próprio corpo, a sua relação com o corpo, também tivesse um pouco disso, né? Assim,
fosse algo que fosse negativo para a criança, e ela passa a viver aquilo até de forma negativa, porque ela está se descobrindo o próprio corpo, e aparecem aí essas proibições, até para que ela se conheça, para que ela se descubra, para que ela se reconheça como sujeito. E nesse processo, ela vai simbolizando muitas vezes que também essa questão sexual é algo que deve ser guardado, recalcado. E aí também começa também esse processo que funda o que um pouco anteriormente nós comentamos, e eu comentei também no encontro anterior, sobre a neurose, ela ter aí praticamente o seu eixo, né, o seu núcleo fundador na infância. Porque muito nessa etapa da vida, nessa época de formação desse sujeito, que as crianças realmente acabam simbolizando isso, né? Assim, a proibição de lidar com o próprio corpo, com o próprio sentimento, com o próprio desejo, com a própria descoberta. Então tudo isso vai aparecendo. Mas aqui a gente vai dando um pouco mais de forma para a ideia do quão importante é essa teoria do complexo de Édipo, o quão importante ela se configura para nós, porque a partir dessas leituras é que a gente começa a perceber como que nós, como sujeito, nos constituímos. E como eu disse, todos esses processos são análogos ao vivido pelo próprio Édipo na mitologia do Édipo Rei, né? Nessa mitologia grega, nessa tragédia de Shakespeare. Porque o que nós observamos é que esses processos eles não se dão de forma consciente. Muitas vezes eles são realmente inconscientes, eles não são percebidos por nós como um processo consciente. Mas a rivalidade, muitas vezes na fase adulta, ou depois que você passa ali essa fase edipiana, passa ali dos 6 anos em diante, é muito mais perceptível esse momento, por exemplo, em que a menina ela busca essa identificação, esse objeto de amor que é o pai. Muitas vezes ela rivaliza também com a mãe, né? Tentando ocupar esse lugar da mãe, né? Tentando ocupar esse lugar de amor, esse olhar, ganhar todo esse olhar, esses cuidados do pai, né? Ela quer ser amada e cuidada pelo pai, assim como o pai cuida da mãe. E aí, só que diferente do menino, né? O que nós aprendemos ao longo do estudo e de um aprofundamento, de um amplo processo de revisão na teoria freudiana, é que essa menina, por exemplo, diferente do menino, ela acha que a mãe, de alguma forma, né, entenda-se, né, parte do processo criativo, imaginativo, das fantasias, que ela não tem o pênis porque para ela foi negado, né? Então, na impossibilidade de ter isso que parece um símbolo do poder, né? E esse poder que me atrai no outro, isso que representa o outro, ou que representa essa diferença sexual entre meninos e meninas, ela busca, então, né, compensar isso, talvez, com um desejo de internalizar esse pai. E como internalizar esse pai? Né? De alguma forma, né, tendo um filho desse pai. A gente volta a falar de talvez de um desejo incestuoso, mas, em linhas gerais, nós temos que ampliar essa reflexão, porque o desejo, né, de realmente trazer esse pai para dentro tem a ver com um pouco desse desejo, não necessariamente sexual, mas tem a ver também com uma preparação para a vida, para a fase adulta. Como que também essa etapa da criança, essa etapa em que ela experimenta no brincar, nas fantasias, nas idealizações, essas relações, ela também representa uma preparação para essa fase adulta. Então, eu falo que o Édipo, ele realmente se figura como uma pedra angular da psicanálise, é fundante da psicanálise,
porque a partir daqui nós vamos entender um pouco a origem das neuroses, nós vamos entender um pouco mais sobre a angústia, vamos entender um pouco mais sobre a forma como as relações se edificam, como que elas se constroem, como muitas vezes na fase adulta, ainda na fase adulta, é possível ver os filhos rivalizando com os pais e vice-versa, né? O pai com o filho querendo demonstrar que ele é mais importante para a mãe do que o pai, e o pai ao mesmo tempo enciumado, e o filho enciumado com o pai. Como que isso muitas vezes a gente acaba levando para a fase adulta. E é um pouco disso que a gente leva para a fase adulta, um pouco dessas ambiguidades de sentimento, um pouco dessas dificuldades de entender muitas vezes os nossos sentimentos, esses sentimentos que mantêm esse conflito, essa rivalização que tem a ver com essa fase edipiana mal resolvida, com essa fase edipiana que foi mal elaborada por essa criança, por esse sujeito, por algum motivo. Talvez porque essa mesma criança ela tenha vivido algo muito parecido com o caso do próprio Norman, né? O medo de perder esse objeto de amor. Então, no medo de perder esse objeto de amor, né, de não tê-lo mais, de não poder possuí-lo mais, ela rivaliza com esse outro, né, que no caso poderia ser o pai. O Norman vai rivalizar com muitos outros, não só com o pai, mas com todos aqueles que se apresentaram como possíveis substitutos do pai, e inclusive com o irmão dele. Então, é incrível como nós, a partir dessas leituras ou a partir desse exercício de reflexão, nós começamos então dar lugar, dar voz ao que representa o complexo de Édipo no nosso psiquismo, na nossa mente. Como que nós simbolizamos então todas essas relações, como que nós simbolizamos então esses sentimentos que podem ter sido bem resolvidos e elaborados numa fase realmente anterior, ali nessa fase edipiana, ou como muitas vezes a incapacidade de lidar com algumas questões, com algumas proibições e de ter que recalcar alguns sentimentos, alguns desejos, faz com que a gente leve isso em forma de neuroses já desde essa época, mas principalmente na fase adulta, é quando a gente realmente começa a manifestar esses comportamentos neuróticos, e aí você, né, nessas manifestações, vê, por exemplo, assim, por que quando eu me relaciono com alguém, tem que ser alguém que me lembre, ou que pelo menos me permita estabelecer essas comparações com a minha mãe, né? Ou que me relembra essa relação que eu tenho de amor com a minha mãe, esse amor que não foi possível, de alguma forma, dar lugar a ele, desde esse lugar alterótico, enfim. Então, é claro que a gente não tem isso como um processo consciente, né? É real. Isso se dá de forma, como eu disse, muitas vezes inconsciente, a gente sequer percebe a existência de tudo isso. E não é o desejo pela mãe, pelo corpo da mãe, não é necessariamente um desejo erótico. Não estou dizendo que isso não acontece, acontece também, né? Mas tem muito a ver com esse desejo por esse objeto de amor, esse outro que representa esse objeto de amor, esse objeto de afetos, que são coisas totalmente diferentes. Então, quando nós estudamos psicanálise, a gente vive realmente, praticamente, esse exercício de fazer esse trabalho de, assim como Freud fez, de usar a mitologia, né, usar o Édipo Rei para nos aproximar um pouco da nossa realidade psíquica, nós também, a partir desses encontros, vamos fazendo esses exercícios que nos permitem fazer pequenas aproximações para entender como funciona o nosso psiquismo e como que ele se constitui. E claro, naturalmente, eu acabei comentando, né, que esse outro
ele acaba comparecendo aí na sua irredutibilidade na cena edípica, mas ele é um outro, né? E ele acaba sendo esse outro devorador, representado pelo pai totêmico, esse outro que de alguma forma ocupa esse lugar das proibições, dessas leis universais, né? E um pouco desse lugar das proibições, do que representam as proibições, as castrações simbólicas ou as castrações reais vividas por essas crianças e que depois a gente leva aí para a fase adulta. Então, como nós podemos perceber, né, esses conceitos vão acabar marcando muito a nossa história de vida, esse processo de busca desse amor objetal, de identificação com o pai ou com a mãe, né? Não importa o caso, se a gente está falando do menino ou da menina, como que se dá esse processo animicamente falando, mas o mais importante é que a gente possa continuar trabalhando, desenvolvendo algumas ideias que nos permitam, principalmente, dar conta de como essa ideia que funda a psicanálise explica também a origem das neuroses, né? Explica também a forma como nós nos constituímos, como o nosso ego se forma, como a nossa personalidade se forma, e também a partir dele, né, dessa etapa, essa estrutura chamada superego, onde nós levamos todas as ideias de moralidade, ética, leis, proibições, essas vozes parentais que nós carregamos para a vida inteira e que acabam também sendo muitas vezes a origem, a fonte de grande parte das nossas angústias e sofrimentos na vida adulta.